Para começar o nosso quadro, gostaríamos de falar sobre o mestre de toda a estrutura do corpo humano. Vamos falar sobre este eixo cervical, a coluna. Fala um pouquinho. Então, a coluna, ela é uma estrutura que faz a ligação entre todas as partes do corpo. Então, a parte superior, que começa pela cervical, a parte torácica, que são as costelas, e a região lombar. O eixo cervical, ele vem da parte do crânio, então, ou seja, todas as informações que nós temos a nível neural e a nível cognitivo vem do cérebro. Então, o cérebro ele é altamente protegido pela caixa craniana. E dele sai a estrutura chamada medula, que vai descer dentro desses ossos da coluna. Então, por isso, quando a gente tem algum tipo de desordem na coluna vertebral, pode causar algum tipo de sensibilidade. Ou seja, a pessoa pode ficar com algum tipo de dificuldade nos movimentos, tanto na parte cervical, torácica, e lombar e até mesmo nos membros inferiores e membros superiores, no caso os braços e as pernas. No caso, a coluna e as dores que as pessoas sentem em nervos, não quer dizer que tudo isso seja hérnia de disco. Exatamente. Então, nós não temos só um tipo de dor que pode estar relacionado com a coluna. Então, nessa peça que eu trouxe, para a gente conseguir observar de maneira mais ampla, então nós temos aqui estruturas como os músculos, aqui identificados, na parte anterior e também na parte lateral e posterior, e esses músculos podem causar algum tipo de comprometimento. Então nós temos as dores de origem musculares, temos as dores de origem articular e também dores de origem neural. Somado a isso, pode também ter as dores de origem discal, ou seja, as hérnias de disco, fazendo com que essas estruturas fiquem comprimidas ou fazendo com que essa estrutura possa causar algum tipo de compressão e danificar a parte de neural, a parte articular e até mesmo a parte muscular, consequentemente causando dor. Qual seria o tratamento, opção de tratamento para essas dores? Na verdade, na avaliação, o que a gente vai identificar? Identificar qual tipo de dor que essa pessoa está sentindo. Então, geralmente, uma pessoa que sente uma dor em queimação, ela pode estar tendo um tipo de dor muscular. Uma dor que é pontual, ou seja, a pessoa aponta certinho onde que está essa dor, é uma dor do tipo articular. Já uma dor que dá choque, uma dor que esparrama pelo braço, por exemplo, nas causas cervicais, é um tipo de dor neural, ou seja, são dores diferentes, por isso que a avaliação tem que ser bem específica para a gente conseguir identificar e através dessa avaliação a gente conseguir orientar e realizar as técnicas para essa estrutura. Porque não adianta a pessoa ter uma dor articular e eu for lá massagear o músculo, não vai resolver o problema dela. O que acontece muitas vezes, chega no meu consultório pessoas falando, eu fui na massagista e não me resolveu nada. Por quê? A massagista geralmente vai trabalhar o músculo. Se for uma dor de origem articular, geralmente não vai ter resultado nenhum. Pode ser que alivie na hora, mas a longo prazo isso não permanece. Então, é importante você procurar um especialista para conseguir ter essa abordagem total, global e conseguir ter o melhor resultado possível. Lembrando que, além dessas estruturas, no caso que eu comentei, que causam sintomas, elas podem danificar outras que fazem com que, por exemplo, a articulação, o músculo comprima a vascularização, ou seja, o sangue que chega na região do cérebro, fazendo com que a pessoa tenha dor de cabeça. Então, somado a isso, as dores no pescoço podem causar também dores de cabeça, porque se chega menos sangue na região do cérebro, consequentemente vai sair menos sangue, fazendo com que essa pressão fique descontrolada, ou seja, a pessoa faz algum tipo de atividade física e começa a sentir dor de cabeça, ou a pessoa tem uma dor de cabeça constante e precisa ficar numa posição específica para aliviar. Então, por isso que a gente tem que avaliar estrutura por estrutura, para a gente conseguir ter o melhor resultado possível. Doutor, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando desse tema tão importante que é da coluna cervical. Lembrando que a gente vai abordar todas as estruturas aí relacionadas com isso e também deixar aí à disposição o meu contato para atendimento na Clínica Jardim Vitória, na Clínica Central Física em Novo Mundo e também na Clínica Excelência em Matupá,
atendendo toda a região aqui do extremo norte do Mato Grosso.